Boa tarde, pessoal. Eu falei para vocês de manhã que a gente ia conversar a respeito da responsabilidade da equipe da cozinha quanto à segurança alimentar. E para isso eu vou contar uma história para vocês que eu dou risada toda vez que eu lembro, mas a gente ri para não chorar, tá? É aquela história, né, do vamos rir, apesar de trágico, vamos rir. É assim, eu trabalhava lá nos anos de 1990, eu trabalhava num restaurante em São Paulo, lá no bairro do Paraíso. Para quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando, bem do comecinho ali da Paulista. E eu era funcionária, eu não era proprietária nem nada, e por acaso, né, esses acasos que a vida oferece pra gente, eu estava preparando o buffet para ser servido. Aliás, na época não era buffet, era as mesas e a gente servia o prato pronto. E eu estava preparando ali todos os equipamentos, todas as coisas tal, para começar a servir. De repente, eu olho assim para um dos funcionários da cozinha. Ele estava temperando bisteca de porco. Acredito que devia ser uma segunda-feira, porque a gente servia o virada paulista de manhã, na segunda-feira, e eu acho que devia ser isso. Aí, gente, do nada, ele me pega a bisteca, tá lá temperadinha, tal, bonitinha. Ele pega a bisteca assim na mão e dá uma lambida. Juro por Deus, gente, juro por Deus. Aquilo me deu até mal-estar. E eu ia fazer o quê? Eu era funcionária como ele. Eu não tinha nenhum cargo de chefia, apesar de ser responsável pelo restaurante até a proprietária chegar. Mas isso não me qualificava para chamar a atenção dele. Aí, tá, falei com o cozinheiro-chefe e ele na hora deu uma bronca no rapaz tal, e ele continuou trabalhando. Mas aquilo não. Gente, aquilo estava engasgado aqui na minha garganta. Aí, quando a proprietária chegou, fui falar com ela. Falei, fulana, olha só o que aconteceu. E contei a história para ela. Na hora, ela foi na cozinha, falou pra pessoa lá, não vou citar nome, porque vai que ele está ouvindo, né? E falou para ele, pode juntar tuas coisas e ir embora. Porque a gente já falou milhões de vezes a respeito da segurança do alimento, a respeito da qualidade que a gente tem que servir para os clientes e como que você me lambe a bisteca desse jeito. Sabe o que ele responde? Ah, gente, foi só para experimentar o sabor, para ver se estava bom de sal. Gente, aquilo nunca mais eu esqueci. Nunca mais. E aonde eu quero chegar com essa história? Que apesar de ter sido lá em 1990, eu ainda não ser consultora, eu ainda não ter responsabilidade sobre a fabricação, sobre a produção do alimento, aquilo me chocou de tal maneira que eu nunca mais esqueci na vida. E qual foi a minha posição como funcionária? Eu chamei a gerente, a dona, né? Na verdade era a dona, não era a gerente. Eu chamei a dona, conversei com ela. Também falei com um cozinheiro que também tinha que ter tomado uma atitude, mas não tomou. Ele só falou, isso não pode fazer, isso não é assim, tal, e a história morreu. E como ele não tomou nenhuma decisão, aquilo ficou engasgado na minha garganta. E eu senti a responsabilidade de falar a respeito para a proprietária. O que eu quero dizer com isso? Que a gente, como funcionário, a gente tem a responsabilidade tão grande quanto o proprietário, o gerente, o chefe, o cozinheiro, enfim, né, o responsável pelo estabelecimento, de garantir a segurança do alimento. Porque, vamos pensar assim, se eu, como proprietária, não passo para o meu funcionário as normas, tudo que ele precisa saber para manter o alimento seguro, ele não tem culpa.
o funcionário não tem culpa. Agora, se eu faço toda a programação, se eu consigo fazer com que um consultor ou um agente da vigilância sanitária venha no meu estabelecimento e me diga o que eu tenho que fazer, e eu faço, e eu cumpro, eu dou treinamento para a minha equipe, eu engajo a minha equipe, eu digo, gente, o restaurante é de todo mundo, a gente não tem como fazer diferente. A gente não pode simplesmente se omitir. E então a minha resposta para você que é proprietário, para você que tem a responsabilidade sobre uma equipe, e para você que é funcionário de uma equipe, de um restaurante, de uma cafeteria, de um bar, de um boteco, boteco no sentido de servir, né, os petiscos e tal. Gente, vamos ter cuidado. Vamos assumir a responsabilidade. Se a gente não fizer isso, o nosso estabelecimento pode ser fechado. E na atual conjuntura, nessa pandemia que nós estamos vivendo, a gente ainda não considerar a questão, além da pandemia, também da segurança alimentar, além também do que a gente está oferecendo para os nossos clientes, a gente não vai para frente. Vamos ter essa responsabilidade, vamos chamar alguém, se a gente não pode fazer, se a gente não tem como fazer isso por nós, vamos contratar alguém que tenha essa habilidade para que a coisa funcione bem. Tá bom, gente? É isso. Não vamos mais lamber a bisteca. Por favor, não vamos fazer isso, tá? Vamos tocar em frente, que é isso que vai dar certo. Tá bom? Abraço e até amanhã.